Bom dia. Bênção, né? A gente ser ministrado logo pela manhã por esse louvor tão maravilhoso. A gente estava ali, eu e o Danilão, derramando ali na presença de Deus, né, Danilo? Eu queria convidar o Danilo para estar aqui comigo, dividindo essa mesa. Quantos conhecem o Danilo aqui? Levanta a mão. O Danilo, eu chamo o Danilo de reverendo. Danilo é meu reverendo, né, Danilo? Danilo é um dos nossos conselheiros aqui na comunidade. E é uma alegria, cara, dividir assim, essa mesa com você, porque eu te chamo de reverendo não é à toa, né? Você é um pilar fundamental na minha caminhada espiritual. A gente começou o pequeno grupo lá em casa, na época, 2010, né? A gente era pastoreado lá, quem liderou, quem plantou foi o Zé Humberto Júnior, que na época era o nosso pastor aqui. O menino tinha menos de 30 anos de idade, né? O Juninho também é nosso conselheiro. Paulo Júnior tinha ido, né, passar um tempo fora do Brasil, e o Júnior estava lá com a gente, e depois ele trouxe esse menino aqui. Era um amigo dele de Uberlândia, e o Danilo foi criado aos pés de Gamaliel, né? Não, o Danilo era pequenininho, quantos anos? 9 anos por aí, 8 anos de idade, e ele sentava na calçada de casa para esperar o Paulo Júnior e a Lana sair para ir para a igreja, para pegar carona com o Paulo Júnior e para a Lana para ir para a igreja. Então, pergunta, foi criado por quem, né? Então, assim, uma bênção, um homem de Deus, e uma alegria estar aqui compartilhando com você, meu irmão. Eu quero só fazer uma breve introdução, assim, de algo que Deus colocou no meu coração, porque hoje eu queria muito te ouvir o que Deus tem para repartir com a comunidade a partir de sua vida, de sua casa. O Danilo, apesar não, né, sendo o nosso conselheiro, ele mora em Trindade, né, e desde aquela época, né, então, para a gente ver que não há distâncias, né, quando a gente quer cumprir o propósito de Deus, a gente é uma comunidade que está espalhada em vários locais. Tem um conselheiro nosso que está em Anápolis, tem o outro que está em Trindade, afetando aquela comunidade lá. A gente tem essa história, né, de caminhada juntos, e eles, como casal, mudaram para Goiânia e começaram a andar conosco. A gente já tinha os nossos 3 filhos, né? E acho que todo mundo sabe aqui, o Gabriel, meu filho mais velho, tem nanismo, né? Então ele tem uma deficiência, que é o nanismo, e logo que eles começaram a andar com a gente, se casaram, etc., e tiveram também um filho. E aprove a Deus trazer para a casa do Danilo e da Amanda um filho com autismo, que é o Lucas. Então, as nossas casas também são conectadas por esse traço, né? A gente começou lá em casa o movimento Somos Todos Gigantes, quando o Gabriel tinha 8 anos, e, enfim, a história muitos já sabem, mas o Danilo e a Amanda também acolheram essa bênção, esse privilégio de Deus na casa deles, e não ficaram parados. Então, eles também lançaram um movimento que é o Te Amamos, que é um projeto incubado. Ambos os projetos foram incubados aqui no Total, e alcançam aí a comunidade do autismo no Brasil afora. E assim, Danilo, a gente estava conversando ali, né? A gente está marcando aí um papo para falar de business, de negócio. Aí me ocorreu, cara, da gente pensar assim, só uma ideia que veio, né? A gente pensar um aplicativo. E aí eu queria fazer o pitch aqui para ver se a gente tem mais irmãos aqui que vão ombrear, né? Hoje a gente vive numa sociedade assim que muitos dos estímulos, muitas das validações, né? Muito daquilo que a gente olha para uma pessoa e acha que ela impacta tem a ver com os algoritmos das redes sociais existentes. E esses algoritmos, eles validam, né, aquilo que a pessoa posta a partir de aspectos externos, né? Então, o cara que faz sucesso na rede social, a moça que faz sucesso na rede social, é muito em cima daquilo que ela posta de riqueza, ou ele posta de riqueza, sabe, assim, de selfies com carinhas felizes, e no fundo pode não estar tão feliz assim. São aspectos que fazem com que a pessoa se destaque a partir daquilo que ela influencia
no digital, aquilo que num círculo fechado, num ambiente fechado, ela consegue exteriorizar, de dentro do digital para fora, no mundo real. Eu pensei uma coisa diferente. E se a gente criasse um aplicativo que o algoritmo ele funcionasse de forma diferente? A pessoa teria mais visibilidade, mais impacto, mais influência, o conteúdo dela seria mais distribuído a partir de ações do mundo real para o mundo digital. Fosse um caminho inverso, é como se o que ela postasse, que gerasse tração no algoritmo, fossem movimentos de altruísmo na vida real. Fossem afetações, fossem intervenções reais que, porque capturadas, e aí a gente pode pensar num sistema bacana de validação por testemunhos. Hoje tudo é filmado, a gente pode criar um algoritmo que captura nas câmeras espalhadas na cidade, como um Big Brother, a gente capturasse aquilo que a pessoa está fazendo, afetando, na vida real mesmo, vida real. E a gente aliasse a isso testemunhos sobre essa pessoa, e esse rating iria para a validação do perfil dela, e essa seria a pessoa que seria influente na vida digital, nessa rede social. Seria o inverso do que tem hoje, né? Você acha que funciona? Quem topa aí com a gente aí? R$1 cada cota. Vamos investir junto aí? É o pitch aqui, moçada. É porque assim, aí nós só temos que pensar, né? Porque isso aí eu tenho uma dúvida ainda, e aí é o que eu acho que eu quero compartilhar aqui. Quem é o tipo de gente que faria sucesso nessa rede social invertida? Né? Quem é o tipo de gente? Será que o rico faria sucesso? Será que o vaidoso faria sucesso? O orgulhoso faria sucesso? O cheio de si faria sucesso? O fariseu faria sucesso? Né? Ou será que seria aquela moça simples, lá da periferia, que apesar de não ter bens materiais, apesar de ter muito pouca coisa, ela tem um coração disposto a ensinar as crianças ali do bairro, sabe? A levar uma comida para o vizinho, a cuidar do filho da vizinha que teve que sair para dar faxina. Essa pessoa que muitas vezes estão ocultas, né, no nosso dia a dia, na nossa realidade, mas que estão afetando de forma tão altruísta a sociedade e que às vezes estão ali anônimas porque não são validadas. Esse tipo de comportamento não é o comportamento trend nos dias de hoje, né? Então, quem é que seria a pessoa que acessaria de forma mais impactante, né, esses aspectos da nossa vida, nessa rede social invertida? Eu acho que, aí meditando sobre isso, isso é só um quebra-gelo aqui, lá no texto de Tiago, no capítulo 2, que é o que eu queria abrir, para a gente refletir, sabe, irmãos? Porque, assim, às vezes a gente vai passando no automático aí e não percebendo que a gente pode estar invertendo o Evangelho, deve estar subvertendo o Evangelho. Aquilo que Jesus nos ensinou pode não estar muito assim aderente àquilo que a gente está praticando. E Tiago, no capítulo 2, abre com uma declaração muito forte. Eu queria que todos abrissem. Eu vou ler na nova versão transformada, que eu acho bem legal, NVT. Ele diz assim, Tiago 2, verso 1. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Como podem ter fé, como podem afirmar que têm fé se mostram favorecimento a algumas pessoas? Nessa versão, aquele título que não existe no original é Advertência contra o Preconceito. Em algumas versões, ele fala como podem ter fé e ainda fazer acepção de pessoas. Né? Então, é uma declaração muito forte, porque 2000 anos depois desse texto aqui, será que o cristão se tornou mais ou menos inclusivo? Você pensa, Tiago, há 2000 anos atrás, já identificava situações em que a pessoa, apesar de cristã, de se dizer cristã, era uma pessoa que fazia acepção de outras, que excluía outras. Hoje, nós estamos melhor ou pior? E mais, né? Por que ele faz essa declaração tão forte?
Se vocês dizem que é cristãos, como é que vocês podem ainda estar privilegiando uns em detrimento de outros? Excluindo uns, fazendo acepção de pessoas. Por que ele faz esse contraste? Eu creio que, meditando sobre isso, eu percebo assim, tem uma razão para isso. É que se nós pegarmos todo o ensino de Jesus, todo ele, todo o evangelho, e pudermos traduzir isso, simplificar isso, numa frase mais poderosa, uma linha mestra, talvez seja que Jesus veio nos ensinar sobre o amor de um pai pelos seus filhos e ensinar esses seus filhos a andar em unidade numa família. Aqui, para nós, isso é comum, corriqueiro. A gente vive falando disso. Mas, de fato, nós estamos entendendo o que isso significa? Ou mais, naquela época, a gente consegue perceber o quanto isso era impactante? O ministério de Jesus foi ensinar o amor, não a força, não o poder, não o julgamento, não o juízo, o amor. De um pai, não de um Deus, de uma força, de uma entidade sobrenatural, de uma matrix, de uma inteligência artificial que está governando a gente no futuro, nada disso. De um pai. O amor de um pai. Aos seus filhos. Não criaturas, não servos, não anjos, aos seus filhos. E ensinar e convidar estes filhos a pertencer a uma família. Não a uma religião, não a uma tribo, não a um partido político, a uma família. Essa é uma declaração muito forte e, por isso, nós estamos aqui. Ela foi tão disruptiva naquele contexto social e ela era tão forte, era uma inversão total daquilo que existia em outras religiões, mas especificamente no judaísmo, né, que tinha uma sombra disso revelada, mas não plenamente dessa forma. Isso era, basta dizer que Jesus foi crucificado por isso. Era uma heresia muito grande. Dizer que esse Deus é um pai, dizer que ele ama, não necessariamente só julga e faz juízo, e dizer que todos nós somos, para além de meros seres humanos, independente da religião, gentios, gregos, mas também judeus, somos filhos. E que esse povo tem que andar junto. E que esse povo tem que andar junto, em unidade. Essa disrupção, ela aconteceu naquela época, talvez porque esse texto de Tiago foi dirigido a uma sociedade que tinha um conceito de família mais depurado que o nosso. Talvez hoje a gente lê isso aqui e não embrulhe o estômago de dizer, pô, que enquadrada que ele me deu, porque eu não estou vivendo assim. Talvez seja porque nós hoje somos uma sociedade cujos princípios e valores a respeito da família estão fragmentados, estão deturpados. Porque, afinal de contas, nós somos pessoas, na sua grande maioria, que têm problema com os pais. E naquela época era uma sociedade cuja honra ao pai e à mãe era um valor muito absoluto. Mas hoje, como a maioria das famílias está fragmentada, a gente que anda lá com a turma do Resenha, dos nossos jovens, a gente vê o quanto nós estamos lidando mal com as relações com os nossos filhos. E aí, quando Jesus chega e compara Deus a um pai, aquele impacto houve porque, pô, agora eu tenho uma referência. Nossa, Deus é meu pai. Hoje, a gente talvez dissesse para Jesus, não, meu pai? Ah, não, Jesus, melhor aí. Compara Deus com Paulo Júnior. Paulo Júnior é mais legal do que meu pai. Paulo Júnior é mais sábio do que meu pai. Paulo Júnior é mais bacana que meu pai. Então parece que esse tipo de declaração não nos choca mais, porque a referência nossa na família está esgarçada. Ou quando Jesus diz que o outro é o meu irmão,
para aquela sociedade, isso gerava uma conexão, porque eram famílias também cujos laços, os vínculos, eram muito mais fortes do que os que nós temos hoje. Hoje nós temos famílias rachadas. Irmão que não fala com o irmão, irmão que briga com o irmão. Eu não estou dizendo que isso não acontecia. Eu não posso dizer que José não passou por uma experiência dura com os irmãos dele, Esaú e Jacó, que a coisa foi tranquila, Caim e Abel, não preciso dizer o que aconteceu, mas não era o padrão, e, portanto, se não era o padrão, a mensagem de Jesus fez sentido, dizer que éramos irmãos. Né? Agora, hoje, nós temos essa questão de viver em desarmonia, e aí essa analogia, essa alusão a uma família celestial em que a gente está inserido, parece que não transforma tanto o nosso entendimento. Né? E aí o nosso ponto é que os algoritmos dessas redes sociais levam isso ao limite. Nós somos hoje um mundo totalmente dividido que está flertando com a Terceira Guerra Mundial. E aí nós somos aqui cristãos que dizem crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas nós também estamos tendo essa mesma postura de acepção de pessoas. E de acepção de pessoas de toda a natureza, de toda a ordem. Nós vamos continuar fazendo isso? O verso 2, ele diz assim: se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre, fica ali, em pé, ou sente-se no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? É forte essa declaração. Então veja, o texto não está dizendo de ricos e pobres somente, nós não estamos dizendo dos aspectos materiais somente. Mas vamos olhar para a nossa realidade hoje. Será que se chegar aqui na nossa comunidade um pobre, a gente vai deixar em pé, e um rico a gente corre para colocá-lo sentado? E se for alguém de esquerda ou alguém de direita, a gente deixa em pé ou a gente deixa sentado? E se for um homossexual? Se for um drogado, um bêbado? E se for uma pessoa com deficiência, um autista, uma pessoa com nanismo? Essas pessoas vão ficar em pé ou sentadas no nosso meio? Dependendo da resposta, a pergunta que a gente tem que se fazer é: como é que eu posso dizer que eu creio no glorioso Senhor Jesus Cristo e ter uma postura assim? O texto segue no verso 3 a 7, talvez respondendo a nossa pesquisa de mercado aqui. No 5, ele diz: ouça, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são aqueles que difamam, não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Veja, quando eu fiz a pergunta que tipo de gente faria sucesso numa rede social que fosse do off para o on e não do on para o off, que percebesse aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, as ações altruístas que a gente faz, quando eu disse que essa pessoa muito provavelmente não seria a gente, não seria aquelas que a gente segue, não seria aquelas que a gente valida, mas talvez fosse o pobre, é por causa disso aqui. Deus escolheu essas pessoas para transformar o mundo. E eu não estou falando de dinheiro. Basta ver as 12 pessoas com quem Jesus começou a caminhar. Como eu disse domingo passado, ele poderia ter feito diferente. Deus poderia ter simplesmente implantado, igual naquele filme Inception, né? Ele podia ter implantado a ideia do cristianismo na nossa mente de forma automática. Ele tem poder para isso, mas ele quis fazer isso tijolinho por tijolinho, sementinha por sementinha, a partir de 12 homens. Como eram esses homens?
Esses homens eram os ricos da cidade? Eram os religiosos da cidade? Ou eram as pessoas mais improváveis, que por serem improváveis, eram também aquelas que tinham um coração mais favorável a receber essa mensagem e repercuti-la, a se transformar em multiplicadores dessa mensagem. E aí, ele vai no verso 8 e 9 e diz o seguinte, vamos seguir lendo aqui. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados por transgredirem a lei. Quando ele diz ame ao próximo como a si mesmo, Tiago está invocando a conhecida lei real do amor. E eu acho que o grande drama nosso aqui hoje, como sociedade, é que amar ao próximo parte de uma premissa de amar a mim mesmo. Se eu ainda não entendi o Evangelho como essa construção de um Deus, que é um Pai, que busca comunicar ao homem, que é convidado para ser filho, um amor, de modo que ele pertença a uma família, se eu ainda não entendi a minha identidade nessa equação toda, eu levanto todo dia sem saber bem para onde eu vou, sem saber bem por que eu faço o que eu faço. É como se eu tivesse sem lugar, como se eu tivesse sem propósito. E eu não estou dizendo aqui que a gente sente isso somente na ignorância total à nossa identidade. Às vezes a gente sabe, a gente prega sobre isso, a gente aprendeu isso, mas será que com a profundidade suficiente para que a gente possa viver de modo convicto com essa identidade e assumir de forma plena o nosso propósito? Quando a gente não faz isso, a gente passa a ter dificuldade de gostar de nós mesmos. E ao ter dificuldade de gostar de nós mesmos, por um fenômeno chamado projeção na psicologia, eu começo a agir mal com o próximo. Então, a raiva que eu sinto de alguém, muitas vezes fala muito mais de mim do que da pessoa. A culpa que eu sinto acerca de alguma situação fala muito das dores que eu tenho escondidas do meu coração. Sabe aquela história de, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você? Nós não vamos conseguir amar o próximo sem curar o nosso coração antes, amando a nós mesmos. Mas o amor a você mesmo, ele pressupõe assimilar de forma profunda a identidade que o Evangelho está comunicando para você e para mim. Quem nós somos, de quem nós somos filhos, a qual família pertencemos. E ele está dizendo, é aqui que você começa a resolver as coisas, você tem que seguir a lei real do amor. Mas o problema, ele segue no verso 10, quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, quem não comete adultério, se matar alguém, vai transgredir essa lei. Fica parecendo que é praticamente impossível a gente viver segundo essa lei do amor, porque em algum ponto a gente vai pisar na bola. Mas aí vem o grande cuidado de Deus, de fechar tudo isso, nos exortar, nos chamar a atenção, sabe, amados? O que eu queria aqui, como introdução para o Danilo, é dar uma sacudida na gente para que a gente possa entender que evangelho nós estamos vivendo. Que evangelho nós estamos pregando? Qual é o evangelho que nós estamos comunicando? E como é que isso está afetando as nossas relações? Nós estamos vivendo segundo essa lei real do amor, ame ao próximo como a si mesmo, ou nós estamos fazendo essa acepção de pessoas? Com certeza a gente vai pisar na bola, e a gente pisa na bola sempre. Com certeza a gente vai arrumar cadeira aqui para alguém e não arrumar para outra pessoa. Nós vamos errar, está tudo certo. Nós estamos aqui para aprender. Mas, verso 12, portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta.
não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. O ponto é, nós precisamos trabalhar no nosso meio um coração misericordioso. Misericórdia tem a ver com compaixão, tem a ver com piedade no coração. Significa um coração empático. Significa eu olhar para uma pessoa muito diferente de mim, às vezes diferente fisicamente, às vezes diferente materialmente, e ter com ela empatia pelas misérias dela, pelos desafios que ela enfrenta, pelas dores que ela traz. Misericórdia tem a ver com perdão, como lá a parábola do filho pródigo. Misericórdia tem a ver com provisão, como Jesus alimentando os 5.000. Misericórdia tem a ver com cuidado do excluído, do oprimido, como Jesus em relação aos órfãos, aos pobres, às viúvas. Misericórdia tem a ver não somente com sentimento de compaixão, é muito mais do que isso. Misericórdia tem a ver com ação, a afetação nas relações. Misericórdia tem a ver com entender o sofrimento de alguém e não simplesmente orar por ele, mas fazer uma oração agindo na vida dele. Nós temos sido misericordiosos nos nossos relacionamentos ou nós continuamos permanecendo na nossa zona cinzenta de pré-conceitos em relação às pessoas? Porque o texto é muito forte, amados. Esse texto, assim, falou muito comigo. Porque, na realidade, Danilo, nós dois aqui somos como famílias, né, levantadas por Deus numa voz profética dessa lei do amor. Né? Você, na sua condição de pai dentro da comunidade do autismo, eu, na minha condição de um pai dentro da comunidade de nanismo, a gente já ouviu isso do Paulo Júnior, como se a gente tivesse recebido Deus, filhos de Deus que ninguém quer cuidar. Nós recebemos filhos de Deus que ninguém queria. E isso, na minha vida, e eu tenho certeza que na sua, tem nos ajudado a entender o nosso propósito. E porque nós temos entendido o nosso propósito, talvez a gente vá melhorando a percepção de que a gente tem de nós mesmos. Vai aprendendo a amar a nós mesmos, entendendo que a gente não merecia tamanha graça, mas se Deus nos escolheu para levar esse assunto adiante, então Ele está olhando para a gente, Ele está com a gente nesse processo. E talvez por conta disso a gente tenha condição de amar mais as pessoas. E eu não estou falando disso para o futuro, não estou falando isso para o passado. Eu estou trazendo para nós dois uma exortação de que se nós estamos nessa circunstância toda, então nós temos condição, capacidade de seguir amando mais as pessoas e fazendo mais por elas. Porque essa história que Jesus veio comunicar de família, a gente tem que parar de achar que ser família de Deus é ter irmão parecido com a gente. Não é. Irmão parecido com a gente é irmão de sangue. Mas a família de Deus é tudo adotado. Todo mundo é filho, mas é filho por adoção. Então nós não vamos parecer externamente mesmo. Nossos bolsos não vão parecer. As nossas alturas não vão parecer. As nossas cognições serão diferentes. Os nossos dons também serão diferentes. Nós não seremos parecidos. Mas tem uma coisa que vai ser igual: o nosso DNA espiritual. Na medida em que a gente é inserido nessa família, a gente vai ser irmão sem parecer. Então, nesse sentido, o pobre existe para dar significado à sua riqueza, para dar sentido a ela, e a minha também. O nanismo existe para dar sentido à estatura de um cara grandão. O autismo está aí para nos ensinar a entrar no mundo do outro.
Danilo, eu não tenho estrutura para ver o Lucas, cara. Como esse cara era, sabe quando chegou, como ele é agora, que desenvolvimento, onde ele andou no espectro dele, cara. Mas eu testemunhei do que você fez, das renúncias que a sua casa fez, para sentar no chão e brincar com ele. Como parte de um processo terapêutico de sentar, você já compartilhou isso comigo, de sentar, como um gesto de entrar no mundo do Lucas. E isso fez toda a diferença. Então, como que eu vou excluir pessoas, sabendo que elas vão revelar o meu propósito? Está errado. Não é esse o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso o evangelho que você aplicou na sua casa. E o que tem salvado a sua casa é esse evangelho. É esse evangelho. E o que vai acontecer conosco depois de hoje, depois de meditar sobre isso? Nós vamos continuar deixando pessoas em pé, dependendo de quem seja essa pessoa, se é um rico, se é um pobre, se é um de direita, se é um de esquerda, se é um alto, se é um baixo. Se nós continuarmos deixando pessoas em pé e lugares vagos, meu irmão, nós estamos muito longe do evangelho do glorioso Senhor Jesus Cristo. Danilão. Amém. Não vou nem mudar de assunto. Você jogou, como diz o Paulo Júnior, você jogou a isca e eu vou engolir até a chumbada. Porque desde o começo, né, você já começou nos desafiando aí, lançando um pitch de ideias, e eu fiquei pensando no que você estava falando. E não vou fugir disso. Na verdade, eu quero desenrolar, desenvolver isso, até te provocar, devolver umas provocações aqui, outras ali. Porque, assim, amados, a ideia, né, de a gente lançar um aplicativo que, ao invés de vai do on para o off, vai do off para o on, ao invés de ir pela aparência, mas trazer pela essência, é bem relevante para a nossa vida, para os nossos dias. Porque muitas vezes, amados, a gente precisa discernir melhor alguns conceitos na nossa vida para poder avançar na nossa caminhada com Deus. Muitos de nós chegamos diante de Deus buscando uma direção para a vida. A maioria de vocês vieram para cá em algum momento da sua jornada porque estavam em busca de uma direção. Alguns já se sentiam direcionados, mas queriam rever conceitos, rever posições, rever caminhos, rever estratégias, repensar processos e vieram buscar em Deus uma direção. E sabe, todos nós encontramos em Deus uma direção. E talvez a direção seja de fato essa. Vamos agora lançar um projeto de influência. Sermos influenciadores. Não apenas influenciadores digitais, para muito além desse trending, mas influenciar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, ser de fato influenciadores. Influenciar uma geração, os amigos, os filhos, os pais, os irmãos. E aí nós recebemos a direção de Deus. Há uma direção nesse sentido. E aí, a gente se coloca, então, no caminho, porque a direção, meu irmão, você que tem buscado a direção com Deus, se você ainda não encontrou, deixa eu te dar essa dica. A direção nada mais é do que uma indicação de caminho. Certo? Então, você tem uma situação, um plano qualquer, e você tem que dar um caminho, você tem que dar... O pessoal fala assim, você tem que dar um rumo para a sua vida. Né? Você tem que dar um rumo para a sua vida. O que é o rumo da sua vida? Qual que é a direção que você está buscando? É discernir qual que é o caminho. Então, a primeira coisa que você tem que saber para onde, na hora de você discernir um caminho, é saber para onde você quer ir. Porque quem não sabe para onde quer ir, nunca vai achar caminho. Ok. Depois que você souber para onde que você quer ir, você precisa ter uma noção razoavelmente boa de onde você está. Porque se você não souber onde você está, como é que você vai decidir o caminho? Então tá, você sabe mais ou menos onde você está, você sabe, agora em Deus você já sabe onde você quer chegar, então você já tem o caminho. Maravilha, amados. Quem já encontrou o caminho? Amém? Jesus falou, eu sou o caminho. Está todo mundo aqui no caminho.
Mas não basta estar no caminho. Eu lembro de uma história que o Paulo Júnior contava, e eu tive a experiência de viver uma parecida, então eu vou contar a minha, que eu estava em Ribeirão Preto, tinha um evento numa chácara, para lá de Ribeirão Preto, numa chácara indo para Batatais, e eu fui para esse evento. Fui sozinho, não conheci mas na época você vai por rumo, não tinha o GPS. Mas não tinha o Waze, né? Não tinha o Waze, mas você vai. Não tem erro, não. Você vai ali, tantos quilômetros, você vira. Só que para eu virar, era pista dupla, eu tinha que fazer uma volta, passar por baixo de um pontilhão e fazer uma manobra e pegar a chácara do outro lado. Beleza. Fui para a chácara, maravilhoso, tudo certo no evento. Na hora de ir embora, eu pego o caminho de volta e estou indo embora. E meditando e pensando, assim, você sabe quando você está... outra dimensão, né? E aí... fui chegando na cidade, logo fui estranhando um pouco a entrada, mas Ribeirão também tem muitas entradas ali, né? Muitas. Falei, devo ter, ok, vou me orientar. Aí eu sei, a casa que eu estava hospedado era perto do Ribeirão Shopping. Aí eu parei num posto de gasolina logo na entrada assim, falei, moço, escuta, onde fica o Ribeirão Shopping? Aí ele falou assim, lá em Ribeirão Preto. Obrigado, dei minha avó. Ou seja, meu irmão, eu acabei pegando o sentido errado. Eu devia ter saído para um lado, mas me embananei e saí para o outro. Isso não significava que eu não tinha uma direção. Eu estava no caminho certo. Eu só peguei o sentido errado. Ao invés de eu ir do on para o off, eu fui do off para o on. No caminho. No caminho certo, eu só peguei o sentido errado. E muitas vezes, amados, na nossa vida com Deus, nós já encontramos o caminho, mas nós ainda não encontramos sentido. Talvez você tenha vivido coisas, você tenha vivido processos que não fazem sentido. E aí, quando você para pensar no caminho que você está, na trajetória que Deus te colocou, como Deus te direcionou, como Ele te posicionou, você olha para tudo isso que Deus te equipou e você se vê sem sentido, você fala, não faz sentido. A sensação, quando você não vê sentido nas coisas, é literalmente, estou perdido. Já não conheço esses prédios, cadê o shopping que era para estar aqui? Você perde o sentido das coisas. E muitas vezes, nessa trajetória que Deus preparou para você, você tem se sentido sem sentido. Você tem se encontrado sem sentido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Direcionamento de Deus é uma questão objetiva. Deus estabelece marcos de direção para você, como se fossem as placas. São os marcos da direção. Ribeirão Preto, 30 quilômetros. Está ali. Essa é a direção. Isso está estabelecido e ninguém muda. Os pontos de referência que Ele colocou na sua vida não mudam. Tudo que Deus falou sobre perdão, sobre amor, graça, bondade, virtude, está tudo aí, amados. Está no caminho. Esse é o caminho. Isso não muda. Mas o sentido da caminhada depende do seu movimento. Porque se você tem um caminho de A até B, e esse ponto aqui no meio onde você está, você nunca vai saber se você está no sentido correto das coisas, se você não estiver em movimento. Tem que saber se você está indo ou se você está vindo, porque parado não faz sentido. O sentido é do movimento. Mas muitas vezes na nossa vida nós estamos invertendo as coisas. Nós não estamos dispostos a produzir movimento para revelar o sentido. Nós estamos esperando fazer sentido para eu me pôr em movimento. Então Deus dá a direção para você, na sua vida.
Deus te direciona, mas você não quer se pôr em movimento enquanto não fizer sentido para você. Isso não funciona assim. Põe-se em movimento na direção que Deus te direcionou, te apontou, e tudo revelará o seu sentido. Você só vai saber qual é o sentido das coisas quando você se põe em movimento na direção que Deus te apontou. Como foi com Abraão. Sai da terra da casa da sua parentela e vai que eu vou te mostrar o sentido no caminho. E a tradição hebraica conta que Abraão saiu de Ur dos Caldeus no sentido da terra de Canaã, a terra prometida, e foi. E que ao longo do caminho, Deus foi revelando para ele as coisas do reino. Foi quando ele aperfeiçoou a língua hebraica e ele recebia as pessoas nas tendas e ensinava as coisas do reino à medida que ele foi se movendo no caminho. E tudo fez sentido. Aí, lá no meio do caminho, Deus fala assim, tá vendo? Agora deixa eu te dar o sentido. Toda essa terra que você está vendo aqui, ó, vai ser da sua descendência. Mas como, Senhor? Eu não tenho filhos. Não, espera, olha para as estrelas do céu. Quando é que Deus revelou o sentido para Abraão? Foi lá, quando deu a direção, em Ur dos Caldeus? Não, foi quando ele estava se movendo no caminho. Eu vou animando, eu vou levantando. Então, amados, muitas vezes, você tem buscado o sentido das coisas na sua vida? Tem coisas que você está vivendo que não está fazendo sentido para você? Meu irmão, não deixa isso segurar o seu movimento. Saia do seu lugar. Deus já te deu a direção. Ela não vai mudar. Os caminhos já estão traçados. Os marcos já estão definidos. Levanta e anda. Você vai encontrar o seu sentido no movimento. Ainda que seja o sentido contrário de que todo mundo anda. Talvez está todo mundo voltando. Tem problema não. Não tem problema. Vá na direção que Deus te apontou. E tudo vai fazer sentido. Não espere Deus responder às suas perguntas. Não fica exigindo que Deus responda às suas perguntas. Permita que Deus questione as suas respostas. Eu sei que está cheio de resposta, acha que já sabe o que é bom para você, acha que você já sabe como é que tem que fazer as coisas. Deixa Deus questionar isso e mudar o sentido do seu raciocínio, da sua caminhada. Deixa Deus inverter o seu sentido se Ele quiser. Desapega da posição que você se enraizou e permita-se entrar em movimento. Permita que Deus revele no seu movimento o sentido que Ele quer dar para a sua vida, para os seus problemas, para os seus desafios. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te contar uma coisa. Os seus problemas, os seus desafios e a sua vida têm sentido. Fazem sentido. Eu estava compartilhando com o irmão ali hoje mais cedo e sobre um texto que eu estava meditando ontem, lá em Isaías 49, tem um versículo que diz assim, onde Deus está fazendo a promessa para Isaías, ele fala assim, e eu tornarei todos os meus montes em caminho. E eu fiquei pensando nisso, porque quando você escuta um negócio desse, você acha que Deus vai passar uma régua nos montes, que vai desbastar tudo e fazer uma estrada, de preferência asfaltada e sem buraco. Mas não é isso que o texto fala. O texto fala o seguinte, eu transformarei todos os meus montes em um caminho. Então, você vai olhar um monte, você não vai entender aquilo. Você vai, nossa, mas é pedreira atrás de pedreira.
no final você vai entender que tudo aquilo era um caminho. Com todos os altos e baixos. Com todos os altos e baixos. E que esse caminho tem sentido. Os montes que você enfrenta, os vales, as depressões, têm sentido. Você só precisa pôr-se em movimento. E muitas vezes, né, Danilo, o que nos revela um sentido são as relações. E é isso que a gente tem negligenciado. Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que encontrou uma pérola. Paulo diz que nós somos quem carrega um tesouro, um vaso de barro. Então, toda pessoa, você precisa olhar para ela como alguém que tem um tesouro, uma pérola muito preciosa dentro dela. E talvez, e aí independe se ela é rica, pobre, de esquerda, de direita, alta, baixo, autista ou não, talvez seja essa a pessoa que hoje você exclui, que vai te ajudar a enxergar o sentido da sua vida. Porque é ela a portadora desse tesouro, mesmo num vaso de barro. Exatamente. Tem um texto aqui que eu abri, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5. O Apocalipse 4 traz a revelação do trono de Deus, da corte celestial. O apóstolo João foi levado por Deus em espírito até a sala do trono, e ele está vendo lá o trono de Deus, o Altíssimo, os anjos, os anciãos e os seres viventes. Ele está contemplando aquilo. E aí ele narra uma cena que diz assim: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Naquela época era um rolo, tá, mas era um pergaminho, né? Os livros eram pergaminhos. Selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu olhei e estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como que havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, e são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar e abrir o livro e os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus cada tribo, cada língua, cada povo e cada nação. Sabe, amados, assim, esse é um texto que fala da redenção do povo. O momento em que Deus vai redimir, o momento final, onde não havia esperança, e aí o Cordeiro vem e se revela como a esperança da redenção. E isso é uma ideia muito interessante, Marcos, porque a ideia de redenção, de resgate, porque a palavra de Paulo falando sobre isso, ele chama Jesus de o resgatador de Israel. Ele nos resgata da dívida. Essa ideia de resgate de dívida vem lá do livro de Levítico. Porque tinha uma história o seguinte: se um cara estava devendo dinheiro para alguém e não tinha como pagar, ele tinha que dar as terras e muitas vezes até se vender como escravo para pagar a dívida. Mas um parente mais próximo tinha o direito de resgate. Ele podia resgatar a terra. E como é que ele fazia esse resgate? Ele tinha, primeiro, pagar o preço da dívida. Está te devendo quanto? X? Está aqui, está paga a dívida, mas não basta isso. Agora eu vou te provar que o direito de resgate é meu, que eu de fato estou fazendo isso pelo meu direito. E aí ele apresentava as provas do direito, que era a parentela, seu parente vivo mais próximo. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 32, o profeta Jeremias viveu esse momento. Deus deu uma orientação para ele de resgatar a terra de um parente
que tinha sido preso nessas condições. E aí a gente vê isso em prática. E como é que isso era feito na prática? Quando o cara ia se dar ou dar as suas terras para pagamento da dívida, 2 contratos eram escritos, 2 rolos, 2 livros, 2 pergaminhos. Um era lido em público, para testemunho da congregação do que estava acontecendo. O outro era enrolado e selado com 7 selos. Então ele vinha e fazia assim, ele pegava o pergaminho, ia escrevendo na primeira sessão, enrolava, punha um selo. Continuava escrevendo. Segunda sessão, enrolava, segundo selo. E eram os selos do livro lá da negociação. Na medida que o resgatador apresentava as suas razões, pagava a conta e vinha para resgatar, abria-se o primeiro selo e lia. Está tudo conforme? Tá. Então abre o segundo e continua lendo. Gente, o Danilo sabe isso porque ele é dono de cartório, viu? Então, falando com propriedade, né, Danilo? Falou de registro Era a escritura da época. Está lá. Abre o terceiro e ele ia lendo. Está tudo certo, está resgatado a terra. Esse é o processo que Apocalipse está descrevendo aqui. Todo o livro de Apocalipse foi montado nessa estrutura, desse processo. Então você vê o cordeiro abrindo o livro e lendo as sessões do resgate da terra. Mas por que eu estou falando desse assunto aqui, Marcos, agora? Pelo que você falou. Porque, na verdade, não bastava pagar o preço. O cordeiro pagou o preço, amados? Ele pagou o preço. O cordeiro pagou o preço. Alto. Pagou por mim, pagou por você, por resgatar o seu caminho. O preço de te dar uma direção. De falar para você agora, eu sou o caminho. O preço de se fazer caminho, ele pagou. Mas não bastava pagar o preço. Para ele poder nos resgatar, ele precisava ser digno. Esse era o direito de resgate, a dignidade. Porque a gente lê esse texto, que o cordeiro, ninguém era digno de pegar o livro, a gente fica pensando igual o martelo do Thor, né? Só pode erguer esse aqui que for digno, senão não dá conta, ou tirar Excalibur da rocha, só o digno. Como se fosse assim, um superpoder necessário para abrir o livro. Não é isso não, amados. Não era um superpoder necessário para abrir o livro. Pegar o livro não era o problema. A questão era ser digno dele. Deus tem um projeto de resgate para a sua vida. Essa direção é uma direção de resgate. Deus quer resgatar seus projetos, as promessas, os sonhos. Deus quer resgatar a direção que Ele te deu. Te relembrar a visão desde lá do começo. Há um projeto de resgate na sua vida. Esse movimento que vai dar sentido para todas as coisas na sua vida é um movimento de resgate. De tudo que Deus já confiou em você, de tudo que Ele já semeou no seu coração. É um movimento de resgate. Mas só vai acontecer num ambiente de dignidade. Não há resgate na acepção de pessoas. Não há resgate no preconceito, no empoderamento, nos juízos pré-concebidos, nas ideias pré-formadas, no desprezo. Não há resgate em dar graças a Deus porque o filho é autista do outro e não meu. Em dar graças a Deus porque o pobre é o outro e não eu. Em dar graças a Deus que a minha igreja é boa e a do outro não é. Não há resgate nisso. Não há redenção nisso. Não se engane. Você pode até estar no caminho certo, mas você está totalmente sem sentido. Você está totalmente no sentido contrário. Só há resgate na dignidade. Uma dignidade compartilhada. Ajudar esse irmão a enfrentar os montes dele com dignidade. Enfrentar com dignidade. Ainda que eu não possa fazer nada por ele, mas eu vou chorar com ele.
Porque não é digno chorar sozinho. Não é digno de mim comer o meu pão se o prato dele está vazio. Você quer encontrar o sentido de tudo que você está vivendo? O sentido da sua própria vida? Encontre na dignidade. Você vai ver todos os projetos de Deus na sua vida serem resgatados. Em dignidade. Amém, Reves? Amém. Quem entendeu aqui? Irmãos, João chorava muito, porque ninguém fora achado digno. Já abriu o livro. Verso 4 do capítulo 5 de Apocalipse. João chorava muito. Que nós sejamos esses que choram a falta de dignidade no mundo. Mas para que eu possa ser quem chora a falta de dignidade antes, eu tenho que fazer esse movimento de ser digno. Amém? Eu queria só dar um aviso antes da gente orar. Eu queria que o Daniel colocasse aqui o nosso Pix. Sabe, irmãos, há várias formas de a gente se movimentar. Há várias formas de a gente sair desse lugar que a gente está e seguir na direção do caminho que Deus já nos apontou. Mas uma das maneiras desse movimento acontecer, da inércia ser rompida, é quando a gente começar a dar sentido para os recursos que Deus depositou na nossa vida. Então, esse é um convite para que a gente, a partir dessa meditação, também coloque em movimento, dando sentido aos recursos que a gente tem recebido tão ricamente de Deus. E se você sente que é esse o caso, participe dos nossos desafios. Não sei se você sabe, mas não tem ninguém aqui, nenhum pastor aqui, de dedicação exclusiva. Mas aqui há homens de dedicação integral. Eu sou advogado, o Danilo é dono de cartório, Cláudio é engenheiro, empresário. Todo mundo aqui dá a vida por isso aqui. Então, ninguém está pagando salário de ninguém aqui. Mas os recursos que todos nós aqui repartimos são usados em favor das pessoas nos vários projetos que essa congregação afeta. E olhando para tudo isso, a gente fica percebendo quanto mais nós poderíamos fazer se os nossos recursos também estivessem se movimentando a partir do sentido que a gente encontra para eles. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, obrigado, Pai, por esse ensino. Obrigado por essa meditação. Obrigado por essa exortação, Senhor. Não nos deixe sair daqui igual a gente entrou. Ó Deus, como a gente orou no início, que as sementes que foram lançadas aqui encontrem terra fértil. Seja essa terra que elas encontrem no nosso coração, para que isso não seja sufocado por espinhos, que isso não caia em pedras, mas caia numa terra fértil. E que hoje seja o dia marcado na eternidade para a transformação do entendimento de cada homem e mulher que está aqui neste dia. Que nós saiamos aqui de fato diferentes, que nós rompamos a inércia da nossa vida, que nós coloquemos a nossa vida em movimento nesse caminho que aponta para a direção do eterno. Mas que nós façamos isso no sentido correto da nossa existência. Que a gente olhe para cada irmão e irmã, não julgando pelos aspectos externos, mas antes convidando a todos para sentar-se conosco, sem acepção de pessoa, na esperança de que nós encontraremos no coração de cada um uma pérola preciosa, o tesouro naquele vaso de barro que pode nos ajudar a enxergar o sentido da nossa vida. Que nós tenhamos uma semana abençoada, vamos em paz, que todos nós sejamos ricamente abençoados por Cristo Jesus. Amém.